e vamos fazer isso. E o que a gente faz quando grava? Muito bem, muito bem. Muito bem, Yeah! É nóis! Bom dia, gente. Meus amores, por que falar do coração? Por que falar do coração? Porque nós falamos dos benefícios e também falamos das contraindicações do yoga do riso. Eu acho que uma das contraindicações assim mais potenciais que tem é justamente o coração. A gente recomenda que a gente procure ajuda médica para poder avaliar se nós temos ou não condições de fazer a prática integral, parcial ou não fazer. Como eu não conheço nenhum médico, e hoje tem uma novidade que é a Cláudia, minha esposa, depois ela vai se apresentar, porque ela é especialista em acupuntura, é fisioterapeuta especialista em acupuntura. Então, ela vai poder falar com um pouco mais de propriedade. Mas está aberto para quem tem um entendimento específico para falar sobre isso, para falar. Tá? A ideia é a gente explorar o máximo possível essa relação que existe entre o riso e o coração. E se o Reinaldo, que passou por uma situação complexa com relação ao coração, puder dar o testemunho dele, vai ser muito bacana. Eu tenho meu testemunho, mas meu testemunho é relativo, porque eu tenho uma arritmia, e por isso que talvez eu fale tanto a respeito disso. Então, mas eu estou sempre atento ao coração. E vocês vão ver que existem várias nuances que já estão previstas no yoga do riso e já faz parte da nossa prática, e a gente às vezes nem sabe, e está relacionado ao coração. Tá? Só que tem o seguinte, eu vou deixar a Cláudia aqui e vou descer para ficar com a minha filha, porque se ela acordar, acabou a apresentação da Cláudia. Então, eu vou ficar lá com ela e ela vai falar um pouco, e quando ela acabar, eu volto para o computador e... Aí eu vou. Que aí ela vai. E aí a gente vai poder voltar à nossa dinâmica natural. Ô, Cláudio, se alguém quiser interferir, a pessoa vai levantar a mãozinha, tu abre para a fala dela, que é geralmente como eu faço para o pessoal não estranhar. E depois a gente vai batendo papo, tá bom? Então, agora com vocês, a Cláudia vai ficar aqui. Bom dia, Karina, Rony, Délia. Bom dia. Tem mais gente? Eu não estou vendo. Ah, tem 9 pessoas. Bom dia a todo mundo. Gente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, que o William He me lançou esse desafio de falar de um tema tão grande num espaço pequeno, mas a gente pode desdobrar, né, de repente, se houver interesse. E eu conheci o yoga do riso através do William. Eu nunca tinha ouvido falar, apesar de, na área da saúde, é bem conhecido os benefícios do riso, a gente conhece através do trabalho do Doutores da Alegria, né, aqueles palhaços simpáticos que visitam os hospitais, principalmente a ala infantil, e promovem até uma melhora na saúde das crianças. Isso é reconhecido pela medicina, tem muitos trabalhos a respeito disso, mas você não precisar de nada para ter esses benefícios, né? Não precisar de humor, de piada, é genial, eu achei isso muito genial. Mas tem questões
que, né, uma coisa que traz benefício para a maioria das pessoas não traz benefício para todas as pessoas, né? Até a água tem contraindicação. Então, a gente vai falar um pouquinho disso também, mas antes de eu começar a falar do coração e do riso, qual é a relação do coração, do riso à medicina chinesa, eu preciso colocar vocês a par da visão oriental. Como é que é a visão oriental? Porque é diferente da nossa visão médica, racional, objetiva, aqui do Ocidente, para poder entender onde é que o riso, né, o coração e o riso estão inseridos aí. Eu não sei se vocês já foram num acupunturista por alguma questão. Quando você vai a um médico, né, Délia está dizendo que sim, quando você vai a um médico na medicina ocidental aqui para tratar do seu coração, ele vai auscultar seu coração, vai pedir um eletrocardiograma, né, ele vai olhar para o coração. Quando você faz uma consulta com um especialista em medicina chinesa, ele vai olhar os sistemas todos. Ele vai olhar energeticamente. Então, a visão oriental, ela é sistêmica, ela é integrada, ela é holística, ela é simbólica, analógica, é diferente da visão fragmentada que a gente tem no Ocidente, que tem seu valor, né? Você que é um cirurgião, você vai lá no cirurgião, ele vai olhar aquele órgão, mas como prevenção, é muito importante essa visão oriental, porque antes de se manifestarem as doenças no corpo, na medicina chinesa, a gente tem a capacidade de olhar para a língua da pessoa, que ali tem todos os sistemas, todos os órgãos ali na língua, tem o coração, tem o rim, tem o fígado, tem o estômago, tem o baço, está tudo ali. E ali é uma parte que está incluída o todo. A orelha também tem todos os órgãos ali, e é um órgão, é uma parte de tratamento, a gente coloca agulha, coloca cristal ali na orelha, a palma da mão, o abdômen, a cabeça, o couro cabeludo, tem pontos de acupuntura que acessam todos os órgãos. A planta do pé, né? Quem não conhece reflexologia podal, então é uma visão sistêmica. E a gente tem condição de olhar para a língua da pessoa, examinar o pulso, aferir o pulso, porque ali tem os movimentos dos meridianos, dos 12 meridianos, dos órgãos estão ali, e a gente tem condição de saber se ela está a caminho de ter algum problema. Às vezes, eu olho a língua de uma pessoa e pergunto, você ainda tem vesícula? A pessoa ri, tenho. Eu tenho uma gordurinha no fígado, eu tenho umas pedrinhas, mas ainda tem. Eu vejo a estagnação, a gente chama de estagnação, e os diagnósticos são assim, estagnação, frio, calor, umidade, secura, são diagnósticos na medicina chinesa. A gente faz perguntas estranhas do tipo, o seu cocô boia ou afunda? Se ele afunda é porque a pessoa tem muita umidade. Cocô bom é aquele cocô que boia. Né? Se afunda é porque ela está comendo muitas coisas que têm umidade. Então, a gente já sabe o que a pessoa come, já sabe o que tem que intervir na dieta dela, a fitoterapia que ela precisa, e isso baseado em quê? Na lei de geração dos 5 movimentos, que o coração está inserido aí. Eu vou chegar no coração já, e no riso. Então, é assim, tem 5 elementos: terra, fogo, ar, água, madeira e metal. O coração é o fogo. Na medicina chinesa,
eles dizem que o coração é o órgão imperador, apesar de todos os órgãos estão ligados, é importante uma visão holística, sistêmica, mas eles consideram o coração o órgão que gere todos os outros, é o mais importante órgão na medicina chinesa. E o coração, ele está ligado a ele uma estação do ano, que é o verão, um sabor, que é o picante, o elemento, que é o fogo, um som, adivinha qual é o som do coração? O do pulmão é o choro, o do fígado é o grito, o do rim é o gemido, o do baço é o canto, e o do coração é o riso, gente. O som do coração é o riso. E a emoção do coração, todos os órgãos têm uma emoção ligadas a ele. Então, o rim, a emoção ligada é o medo. Preste atenção nas emoções ligadas a cada órgão, que interessante para quando eu chegar no coração. O rim é o medo. O baço é a preocupação. O fígado é a raiva. O pulmão é a tristeza. E o coração? Alegria. É a alegria. É a alegria. Então, se a pessoa está alegre, se ela tá triste, se ela está sisuda, se ela não ri, que é o riso, é o som do coração, significa que esse órgão, energeticamente, está com problema. Então, na medicina chinesa, a gente vai ver os pontos. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha quantos, isso aqui são os 12 meridianos. O meridiano do coração, ele começa bem aqui na axila e vai aqui pelo cotovelo, até o dedinho. Tá? São todos aqui nesses meridianos tem todos os pontos que a gente acessa no corpo para poder tratar dos órgãos. Na China, é muito engraçado essa história de especialista em acupuntura. Isso não existe na China. Existe medicina chinesa. A gente trouxe para o Brasil a acupuntura, né, que é mais conhecida aqui. Mas é a última coisa que se faz na medicina chinesa. Primeiro é mudança de hábito de vida, mudança de alimentação, fitoterápico, a agulha muito depois. E aqui é a primeira coisa que se faz, né? Você procura um acupunturista para tratar. Mas isso já faz parte da visão segmentada ocidental que a gente tem, muito racional, muito objetiva. E aí, quando a pessoa vai para a consulta, aí ela se depara com aquele arsenal de perguntas, aquele mundo, né, mágico, simbólico, analógico, metafórico da visão da medicina chinesa. E aí, por que é importante essa ligação entre os órgãos? Quando a gente vai ver os sintomas de uma pessoa, eu estou com palpitação. Meu coração não está bem. Aí a pessoa vai para um especialista em acupuntura, né? Aqui no Brasil, especialista em acupuntura, e aí olha a língua dela, você está com deficiência no seu rim. Mas eu estou com palpitação, é o coração. O elemento do rim é a água. É ali que está a essência, a nossa energia vital, que é transmitida geneticamente. Na medicina chinesa, se acredita que você nasce com uma quantidade de energia. Então, se você tem energia para viver 80 anos em um dia, você não vive 80 anos e 2 dias. Você, a partir do tempo, você vai gastando aquela energia. Você pode gastar muito rápido ou não. Viver até o tempo que foi determinado pelaquela quantidade de energia ali.
E aí as pessoas em excesso de trabalho, ou então com trabalho nenhum, aí tem as polaridades, né? Aí, para chegar na polaridade também, o coração, a gente falou da alegria. A alegria é a emoção do coração, equilibra o coração, mas a euforia dispersa a energia do coração. Então, se você ri, se você gargalha, se você euforicamente ri por muito tempo, gargalhando por muito tempo, e você tiver, como a gente fala na medicina chinesa, um padrão de coração, de estagnação do coração, você vai ter um problema. Você pode ter um infarto até. Por quê? O fogo subiu, aí é o pensamento analógico, né? Por isso que eu cheguei até aqui. O fogo do coração, ele subiu, a energia vital, a essência, é o rim, que é a água. Não tem água suficiente para conter o fogo que sobe, e aí a pessoa tem um infarto. Então, isso acontece. Quando eu estava começando, há 17 anos atrás, eu estava recém-formada, atendi um paciente, e aí quando a gente é recém-formada, a gente explica tudo para a pessoa, né? Ele tinha um padrão de coração. Eu olhei para ele, pela face da pessoa a gente vê também o padrão dos órgãos. E aí eu comecei a explicar para ele o que seria, não seria interessante ele fazer. Olha, eu sei que é meio constrangedor até eu falar isso para o senhor, mas rir demais, gargalhar por muito tempo pode trazer problema. Aí ele, você sabe que isso tem sentido? Eu fiz um cateterismo tem uns 2 anos. E aí, depois lá que eu saí da sala de cirurgia, eu fui para o quarto, eu fiquei bem. À noite, foi uma sexta-feira, eu comecei a ver aquele programa Os Normais, não sei se vocês lembram desse programa, do Fernando Guimarães eu esqueci o nome dela. É um programa engraçado, né? E ele começou a gargalhar. E eu achava aquele programa muito engraçado. E aí eu passei mal e eu tive que voltar para a sala de cirurgia. Então, o que acontece? Ele já tinha um padrão de coração, ele foi operado por causa disso, né? E ele exagerou, né, na risada dele, na gargalhada, e ficou eufórico, e aí o fogo do coração sobe, e a pessoa já tinha uma idade, né? Já tinha passado dos 70 anos, e a quantidade de energia do rim também diminui, então tem pouca água e não consegue conter o fogo que sobe. Então, o pensamento da medicina chinesa é assim, nesse movimento das leis de geração. A mãe do coração é o fígado, que é madeira. Então, a madeira alimenta o fogo. O fogo gera a terra, que é o baço. Né? O fogo é o coração, ele gera a terra, que é o baço. A terra gera o metal. Né? O metal está na terra, está na natureza. O metal gera a água, né? O metal derrete, gera água. A água gera a madeira. Então, a gente trabalha com essa lei de geração dos elementos. E, a partir disso, a gente vai examinar a pessoa, às vezes ela está com sintoma de um determinado órgão, mas a base do problema é outro órgão. Então, a pessoa pode estar com dor lombar. Quem não teve dor lombar aqui, alguma vez na vida, você tem muita dor lombar, dor no joelho. Para a gente, na medicina chinesa, lombar, o joelho, está relacionado ao rim. Essa pessoa pode ter alguma complicação no coração por esse pensamento analógico que eu falei para vocês, né? O rim não está bem, então a água
precisa ser tonificada, está baixa. E aí a pessoa com hérnia de disco pode rir? Não, né? Tem uma série de contraindicações que eu escuto o William, quando ele dá aula, ele fala das contraindicações também, se a pessoa tem algum problema de saúde, né? Então, pela medicina ocidental, esses pensamentos, eles também se encontram, não estão separados, né? Aí, o que seria? O coração está ligado à alegria, né? Aí eu pedi para vocês, eu nem completei essa parte, eu pedi para vocês perceberem qual é a ligação de cada ordem com a emoção, né? As outras emoções são perturbadoras, né? O pulmão está ligado à tristeza, o fígado está ligado à raiva, o rim está ligado ao medo, o baço está ligado à preocupação, e o coração está ligado à alegria. Eu não tenho uma explicação aqui para dar para vocês, que é uma coisa que depois eu comecei a pensar, e quando eu estava fazendo o curso, ninguém fez essa pergunta. Por que as outras emoções ligadas aos outros órgãos são tão difíceis da gente elaborar e o coração, a emoção ligada ao coração é a alegria, né? É a emoção mais agradável, é aquela ligada ao coração. Eu tenho uma suposição aqui, uma ideia para isso. Como eu disse, o coração, para a medicina chinesa, é o órgão imperador, ele controla todos os outros. Então, se você está alegre, você não vai ficar triste. Se você está alegre, você não vai ficar com raiva. Se você está alegre, se você está bem, você está alegre, você não vai ficar preocupado. Então, é muito importante, né? O riso, como é importante o riso também para a medicina chinesa. E o coração, ele tem uma ligação direta na medicina chinesa com a mente. O coração rege a mente na medicina chinesa. Então, se você tem uma mente lúcida, se você tem um sono tranquilo, se você não tem um discurso desconexo, se você não fala sozinho, porque, às vezes a pessoa está com algum desequilíbrio do coração, a gente pergunta para a pessoa, você fala sozinho? Você se pega falando sozinho às vezes, assim, sem querer? Porque uma coisa é você falar sozinho por intenção, né? Fazer algum trabalho terapêutico, conversar com o espelho, isso é diferente. Mas você falar sozinho, assim, sem ter consciência, é um sinal de desequilíbrio do coração. Então, a mente é governada pelo coração e o sangue é governado pelo coração. Olha que importância que tem na medicina chinesa. Porque o sangue, ele vai carrear o qi, a energia. E o William, ontem a gente estava conversando, e aí ele falou, alguém pode perguntar isso, de a pessoa bater, por que bate palma, o que tem, pode ter alguma ligação, né? Muito bem, muito bem, muito bem, Quando você bate palma, se diz que ativa os pontos de acupuntura, é isso mesmo? Os pontos do coração eles passam aqui na mão. Tem um ponto no meridiano do coração que se chama alegria de viver, que fica aqui no cotovelo, na parte interna aqui do cotovelo. Dá até uma ideia para vocês, se vocês forem bater palma, muito bem, muito bem, muito bem, bater aqui no ponto alegria de viver. Porque esses nomes, eles são os nomes chineses, os nomes originais. A gente aqui conhece como C3. É o terceiro ponto do coração. A gente dá números para esses pontos. Eles não, eles têm nomes bonitos. Palácio do Imperador, ponto mar, ponto fogo, ponto terra. Eles têm um nome bonito para isso, né? Tem uma analogia com a função daquele ponto. A gente dá uns números, assim. Eu fui na China em 2010, fui para Pequim para fazer uns cursos lá,
E, claro, né, os médicos chineses é que davam os cursos e tinha uma intérprete. Ela tinha que falar para a gente não sabia, ele não falava o número, falava uns nomes, assim. E ela tinha que traduzir para a gente, né, em números, né? Eles não usam isso lá. Então, um pensamento diferente, né? É uma visão muito diferente. Vocês têm experiência com acupuntura? Vocês já foram tratar do coração com acupuntura, com medicina chinesa, tratar de alguma coisa, tratar do rim, tratar né, de dores lombares? A gente não tem na medicina chinesa esse diagnóstico ocidental, né? A gente usa para ter uma referência. Porque quando a pessoa vai procurar um especialista e dá esse sintoma, traz esse sintoma, a gente vai ver o que está por trás disso. Às vezes a pessoa está com uma dor lombar, ela não está com um problema no rim, né? Isso é uma possibilidade. Não está mas ela passou por um trauma, por um medo de alguma coisa, perdeu o emprego, ficou sem chão. O medo é a emoção ligada ao rim. Então, vai afetar a lombar, vai afetar o joelho. A pessoa vai com uma queixa de labirintite. De labirintite, tudo roda, não sei o que está acontecendo. Aí você vai ver a dieta dela. E aí, essa labirintite, a raiz dela é o fígado. Olha que pensamento interessante. O fígado é madeira. Né? O vento, ele atinge o alto. O vento é o movimento da madeira. Então, os problemas do pescoço para cima, a gente trata o fígado. Então, a pessoa vai com labirintite, trata o fígado. Vai com coceira no olho, vai com sinusite, a gente trata o fígado. Então, a gente tem um pensamento assim, né? Um pensamento metafórico. A gente tem que ter esse olhar. E, claro, a língua vai dizer... Uma pessoa que tem uma língua muito grande já tem um padrão de coração, porque o coração se abre na língua. Estou falando coração, alegria, riso, né? O coração se abre na língua. O William He tem uma língua imensa, assim, ele tem um padrão de coração. Aí, quando ele começou a fazer yoga do riso, eu fiquei muito preocupada com ele por conta disso, né? Do padrão, que ele já tem um padrão de coração e fica. Eu pedia para ele para rir um pouco mais suave. Não precisa gargalhar, não precisa ficar eufórico. Rir um pouco mais suave. Tem yoga do sorriso, né? Deve ter alguma yoga assim mais light, né? Porque a gente precisa olhar para essas características que já denunciam que a pessoa tem um padrão daquele órgão, né? No caso do coração é isso. Língua grande, pessoa que fala muito alto, pessoa que fala sem pensar, fala. Isso já é um padrão de coração. Ela já precisa equilibrar o coração. Então, pessoa que tem uma pele muito pálida, ou pessoa que tem uma pele muito vermelha, padrão de coração. Pra gente, né? A gente já chega a pessoa já chega pra gente, a gente já vê, assim, no rosto dela, o rim, pessoa que tem um olho, assim, parece um ovo estalado, assim, padrão de rim. Padrão de... Parece estar com medo, né? O medo, a emoção ligada ao rim. Então, a gente vê muito, muito claramente assim, esses padrões e alerta quanto aos cuidados que a pessoa precisa ter. Às vezes, ela não tem nenhum problema, vai no cardiologista, faz o exame lá, um eletrocardiograma, o cardiologista ausculta. Não tem sopro, não tem nada, no exame não deu nada. E a pessoa tem um problema, tem um infarto, mas fiz todos os meus exames e não deu nada. Energeticamente, o problema já estava ali. E a gente tem condição de, antes dele se manifestar no físico, no corpo, energeticamente ele já estava.
E a gente tem condição de ver isso pela medicina chinesa, através da língua, através do pulso, através da história da pessoa, da face, né, da postura, dos hábitos de vida dela. A gente já sabe que aquele problema ele vai ocorrer em algum momento, se ela não fizer nada. Então, por isso é muito importante. É claro que vocês, para se resguardarem, falam dessa questão médica, mas a pessoa pode ir no médico e tá tudo bem e ter o problema. Então, é muito importante você perceber como é que você fica. A euforia, ela não é uma emoção perturbadora, ela dispersa a energia do coração, então a alegria é saudável, mas a euforia não é. Eu queria, pode fazer uma pergunta? Claro. Porque é o seguinte, você falou sobre essa... Bom dia, meu nome é Rosário, e essa pergunta aí que eu quero fazer em relação a esse equilíbrio. Sim. Porque a medicina chinesa, ela até fala da própria água, que o exagero de água sobrecarrega os órgãos vitais. E os órgãos vitais, eles precisam trabalhar em equilíbrio, não em desequilíbrio. Porque tudo isso que você está falando, do excesso, Sim. todo excesso é prejudicial. Até a água. E aí até a água, que é a vida, porque a gente tomava bastante chá, mas eles não eu fiz, porque em São Paulo, né, eu morei em Campinas, São Paulo também, e a gente tomava chá. Então, no caso, eles orientavam com o Tomio Kikuchi, não sei se você conhece esse, que tem também a esposa dele, que é a Bernadette Kikuchi, que fala a arte fundamental da vida, que é também a alimentação, porque tudo que você joga para dentro, joga para a sua raiz. Sim. E a sua raiz, você jogou para dentro. Tudo que você jogou para dentro, colocou para dentro, vai ter repercussão. Sim. E aí, mostrar a questão do exagero da risada, porque meu vizinho também, ele não faz riso, mas ele, assistindo um filme cômico, ele teve um infarto. Mas ele não morreu. Uhum. Mas a vida dele toda mudou, porque ele passou agora a viver uma vida, teve que mudar de apartamento, teve que mudar, entendeu, o estilo de vida, porque rindo num filminho. Então, essa questão, e não rindo como de forma desordenada, ou de forma exagerada, ou de forma sem noção do que está fazendo. Então, os problemas que a gente pode ocasionar. E também essa questão que você falou, que existem os mapas, né, relacionados com os nossos órgãos, né, com a língua, com os pés, né, com a orelha, que às vezes a pessoa vai e fura a orelha todinha e coloca um monte de piercing, né? Sim. E aí é o que está fazendo essa pessoa. E também a questão de que essa pessoa, esses centros que ela não tem noção, que falou-se aí da hérnia, né? Uhum. Nos discos vertebrais, e por aí passa todas as conexões, todos os canais elétricos que passam conectados com cada órgão aí está aí conectado, exatamente. Esses canais aí são tubos, são fios, e esses fios eles vão conectar cada um com os órgãos. Então, a questão de ter embasamento científico para poder realmente... Não é que a gente vai fazer na proporção, fazer de uma forma ordenada, fazer de uma forma consciente, fazer de uma forma que realmente vai trazer o benefício e não vai ultrapassar. Então, gostaria que você falasse sobre essa questão do... como a própria água, o exagero dela, desequilibrar. E a outra coisa que você falou, que eles também sempre comentavam, esse negócio da energia.
Por isso que eles são muito calmos, tranquilos, que você falou. A pessoa vem com a energia, e aquela energia, se você gastar, como um carro, você gastou a bateria, ela pá, parou. Então, essa questão do exagero e dessa energia, eu queria que você falasse, se for possível. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada, querida, pela sua partilha. Você tocou em vários pontos muito importantes, né? Então, eu vou começar por aí, do equilíbrio. Eu não falei da palavra mais importante na medicina chinesa, que é o equilíbrio do yin e do yang. Né? Do positivo, do negativo, do masculino e do feminino, dentro e fora, que são as polaridades. E na medicina chinesa, a pessoa vem muito yang ou vem muito yin. A gente tem que usar pontos para poder equilibrar essa polaridade nela. Então, os meridianos, eles são yin e são yang. Né? Tem ponto yin, tem ponto yang. E aí, todo o estudo, o olhar da medicina chinesa, a raiz dela é o equilíbrio do yin e do yang. Então, se você toma muita água, você fica muito yin. Você também apaga o fogo do coração, também tem isso, né? Então, se você toma muito, é ruim. Se você toma pouco, também é ruim. Então, e qual é o limite? Isso é muito delicado, porque o exemplo que ela trouxe, ele não estava eufórico. Um filminho banal, né? Um filminho corriqueiro. Ele estava rindo, riu. Para ele, foi demais. Então, o que é demais para determinada pessoa e para outra é de menos? Isso é muito delicado porque a gente está acostumado a colocar na mão do médico a responsabilidade pela nossa saúde. E a gente precisa conhecer o nosso corpo. A gente precisa conhecer se a gente comeu alguma coisa e aquilo não nos fez bem, a gente para de comer. É diferente de você fazer alguma coisa que não te faz bem e não ter a menor consciência daquilo, aí vai para o médico. Doutor, eu não sei o que aconteceu comigo. Aquela azeitona da empadinha, junto com a feijoada que eu comi ontem, eu acho que aquela azeitona não me fez bem, né? Então, é isso, a pessoa faz um monte de coisa que não tem noção, que não tem consciência, e depois tem um problema grave. Então, até para isso, né? Para rir, qual é o limite do seu riso para ser saudável? Então, tem gente que até precisa gargalhar, mas tem gargalhar um pouquinho, né? Mas tem pessoas que se ri mais forte, porque é um exercício aeróbico, é um exercício físico, a yoga do riso, por isso que tem que ter encaminhamento médico, prescrição médica, precisa saber se está tudo ok para poder fazer. Bora, moça, não vou caminhar assim. O Denis já acordou, Beto também. William Ri apareceu aí. O que aconteceu, William? Está dormindo. Então, esse limite, eu não vou enganar vocês, esse limite tem que ser com vocês. Não dá para delegar só ao médico. A gente faz, né, por uma questão, né, que tem que fazer, que, né, um especialista, você vai ao médico, mas ainda que ele diga que está tudo bem, você precisa se observar. Como você fica? Como você ri, né? Ri muito, ri, gargalha. Como é que você fica? Depois você fica prostrado ou te dá só um relaxamento? Né? Porque se você fica prostrado, a sua energia já foi embora, né? A energia do coração já se dispersou muito. Então, tem alguma coisa errada com o seu nível de riso. Né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Precisa prestar atenção se você também está bebendo água. Beber água é muito importante. Né? Ela falou do excesso de água, mas o que mais acontece
principalmente aqui no Brasil, é você beber menos água. Na China, eu vi que eles exageram no chá. Era chá o tempo todo. Eu fiquei lá um mês e era o tempo todo. Eu acabava de beber chá, vinha lá um funcionário do hotel que a gente estava para ver as palestras, enchia minha caneca. Eu nem pergunto, não. Aí ele fazia assim, aí eu acabava o chá, daqui a pouco vinha ele e colocava mais. A minha caneca não ficava vazia um minuto. Então, eles bebem muito chá o tempo todo. Isso também não é bom, pode não ser bom, né? O excesso desse equilíbrio yin e yang tá comprometido. Então, a gente precisa parar e prestar atenção, né, no nosso corpo, como é que nosso corpo fica, como é que está a nossa energia. Né? Parar um pouco, sentir a energia depois do riso, perceber a energia circulando no corpo. A gargalhada é muito gostosa, mas o silêncio e essa energia também faz parte da polaridade. O silêncio, depois o relaxamento, para poder equilibrar, também é muito importante. Inclusive, eu quero até falar sobre isso, porque, às vezes, quando eu estava fazendo o curso, né, de líder do riso, era um pouco tarde e a gente fazia um pouco de atividade. Era um pouco, nem era muito. E eu tinha dificuldade depois de conciliar o sono. Então, assim, para eu voltar à calma, precisava de todo um trabalho, porque o cérebro era a hora de descansar e repousar. É a hora, quer dizer, esse ciclo do sono também é outra coisa porque não são coisas isoladas, são coisas que trabalham, são sistemas complexos que trabalham em conexão, e eles não é só uma dimensão, o organismo ele é um sistema complexo, integrado. Então, assim, Sim. a dimensão, o horário, mesmo que ali eu tentava, às vezes, relaxar, às vezes eu tentava, mas o meu cérebro ele ficou estimulado, quer dizer, fazer uma atividade física de manhã, cedo, beleza, mas fazer uma atividade física antes de dormir, porque é um exercício aeróbico, né? Você falou em equilíbrio de oxigênio. Sim. Né? Então, o horário do coração é entre 11 e 1 hora da tarde. Esse é o horário da potência do coração. Então, à noite, se o coração está potente nesse horário, à noite a energia dele está baixa. E aí você vai elevar o fogo do coração rindo. Para quem tem um padrão, para quem já passou dos 30, né? Enfim, para quem já passou dos 60, já é meio complicado isso. E o sono também, a gente vê se o coração está saudável, se a pessoa tem um sono tranquilo. Se ela tem insônia, o coração precisa ser avaliado, o rim também, né? A gente na medicina chinesa vai ver isso. Se a pessoa dorme bem. Se a pessoa não dorme bem, se ela tem insônia, a mente, lembra que eu falei que o coração rege a mente. A mente não está tranquila. Então, a atividade física precisa diminuir nesse horário, né? Já precisa ir acalmando o corpo e a mente vai junto, vai acompanhando o corpo e a respiração e a meditação antes de dormir, para poder ter um sono equilibrado. Um sono desequilibrado carrega uma mente confusa. A gente precisa ter uma noite de sono restauradora. Se a pessoa não tem a gente pergunta isso na avaliação. Quando você acorda, você sente que poderia dormir mais um pouquinho ou você acorda bem disposto? A pessoa, não, eu acordo cansado, eu acordo pesado. Ainda que ela vá no médico, faça todos os exames, dê tudo bem, ela não está bem, a gente tem que tratar isso. A gente tem que ver os hábitos de vida. Primeira coisa são os hábitos de vida, antes de olhar os meridianos, colocar as agulhas, né,
os meridianos. A gente precisa avaliar Desculpa um se minuto, tem muita gente com o microfone ligado e está dando problema, e a Annelise está com a mão levantada para falar também. Desculpa, E Nelly, eu eu não pediria- estou vendo aqui. Deixa eu ver o chat aqui. Eu pediria para desligar o microfone, porque às vezes dá interferência, tá? Eu falando que o Evandro está mortinho, as pernas doendo, está doendo. Annelise, pode falar. Cadê tu? Annelise, pode falar. Tô vendo. Bom dia, Sol. Bom dia. Tu poderia Vamos ver se a desligar os gente- microfones de todo mundo e depois deixar, porque está dando, não sei, deve ter gente que não está perto do celular. O William vai vir aqui, ele vai ver como é que desliga Tá bom, de todo mundo. Obrigado, Délio. tá bom. Annelise, pode falar, querida. Bom dia, muito Bom dia. prazer, maravilhosa. O William sempre trazendo diamantes para nós aqui, informações. Vamos ver. Pode desligar, William, se precisar. Era eu isso que ligo eu de estava novo. esperando. Obrigado, Anne. Deixa eu... Participante. Cuidado aqui. Participante. Participante. Para mostrar todo mundo, né? Não. Aí ela tira o mudo dela e... Vídeo. tá. Pronto. Pronto, abre aí o teu, Anne. Pronto, Ana, já está todo mundo mutado, é só você falar. Ai, tanta informação maravilhosa. Cláudia, né? Você, Sim. doutora Cláudia, que maravilha. Eu sou filha de cardiologista Ah, e o meu pai está fazendo 90 anos esse ano. E mesmo Meu. assim, precisou botar um catéter, fazer algumas condições, né? E essa medicina integrativa, ela está surgindo agora aqui no Brasil, sistematicamente, paulatinamente, né? E conforme tu falaste, eu achei muito interessante do pescoço para cima ser o fígado, porque é tão... tudo que nós nos alimentamos influi e cada um tem uma reação, né? E a minha tendência é generalizar e simplificar muito, estabelecer uma rota de ação em alguma coisa, mas fui estudando e o riso, a alegria, ela me trouxe um aspecto na minha formação. Eu me graduei em psicologia, que os doutores do riso era já no sintoma, já na doença, um corpo já com outro padrão, né? Como fazer isso antes de chegar no hospital? Eu admiro muito o trabalho deles, eles precisam, ainda bem que quebraram aquele ritmo tão sisudo dentro das internações e tratamentos. E então pesquisei muito e cheguei à conclusão, intuitivamente e por mim mesmo, que fazer sorrisos o dia inteiro, intencionalmente, com consciência, faria uma mudança de padrão mais delicada, né? E risadas, eu estudei primeiro Madame Kataria, é muito positivo, muito produtivo para o corpo, e saber também medir. E conforme a gente está estudando aqui, eu percebo o canal da intuição, a nossa sabedoria do corpo, que tu está falando agora, nós somos doutores nossos se a gente se apropriar desse conhecimento, autoconhecimento. E a medicina aqui está sendo trabalhada também nesse sentido. Aqui no Ocidente, as pessoas estão se reciclando, que o cliente não é mais paciente, ele é um cliente. Ele tem que agir a seu favor, né? E conversar com o médico e buscar a melhor saúde para si. E com todas essas práticas, então, eu estou em alguns grupos desse estudo, eu percebi muita culpa vindo, porque o conhecimento, no primeiro momento, ele traz uma negação, uma raiva, e depois vem uma depressão, e daí vem uma culpa, né? Porque eu vou continuar comendo o açúcar, eu amo o açúcar, como é que eu vou, né, equilibrar? Então, a gente começa a gerenciar isso. Então, com o sorriso, eu trabalho para fazer o autoconhecimento de si consigo, para abrir esse canal de conexão da nossa intuição conosco, né? E se liberar.
E aí tu fizeste logo no início essa pergunta do que não foi feita no teu curso, eu fiquei pensando, a inocência é a alegria. Tem aquele divertidamente, né, que enquanto a criança não sabia no seu desenvolvimento se conectar com as emoções e validar dentro de si a tristeza, que ela faz o equilíbrio com a alegria, ela ficou toda fragmentada, né, até ela conseguir chegar a integrar todas as emoções. Então, o primeiro movimento na medicina psicossomática e na psicologia da experiência somática é o trabalhar essa autorização e validação no desenvolvimento infantil das emoções. E então ela vai indo para um caminho que ela não fica com tanto medo, com tanta culpa, porque ela vai entendendo. Quando vem o medo é protetivo, quando vem a culpa é para parar e se analisar e pensar, que é o que forma nossos padrões de crenças, né, Cláudia, em relação à vida e a si com a vida. Então, a tua pergunta, coração, alegria, pensei nesse conhecimento. A gente adquire muito conhecimento, estamos na era do conhecimento, poder escolher boas informações de qualidade e parar, respirar e ver o que esse conhecimento está fazendo dentro de si, né? Parece que ele interrompe o fluxo dessa energia da alegria. Cabeção, coração, né? E isso eu estou pensando com vocês aqui, conversando, mas a minha pergunta mesmo que eu fiz no chat é quais são, acho que são todas as emoções relacionadas com o nosso órgão criador da vida, que é o órgão genital, né? Então, tem alguma particularidade de emoção nesse órgão para me informar, por favor? Obrigada, viu? Ó, muito maravilhosa. Obrigada, Nelise. Eu vou responder a sua pergunta, mas eu vou te agradecer muito por ter aberto essa possibilidade de eu falar das emoções. Quando eu falei emoções perturbadoras, eu falei perturbadoras, não falei negativas, não sei se vocês perceberam isso. Eu não falei emoções negativas. As emoções, elas não são negativas em si. Não existe emoção negativa e emoção positiva, como o senso comum, né? O senso comum fala, né? Essa emoção muito negativa, tristeza, né? E aí, desde a infância, a gente aprende isso. Eu aprendi isso. E estou tendo possibilidade de fazer diferente com a minha filha. Então, como é importante a gente acolher... Esse filme é maravilhoso, divertidamente, né? Maravilhoso. Como é importante você acolher a emoção como ela vier. E observar a emoção como vier. Isso é muito difícil. Porque a gente não foi acolhido na nossa tristeza. Provavelmente não. Né? Você chorou lá quando criança. Para! Vai apanhar, hein? Ó, se vir chorando da escola, vai apanhar de novo. Se bater em você, vai apanhar de novo aqui. Então, a gente escutou essas coisas, né? Que é feio, que é sinal de fraqueza, chorar. Raiva, então, você tem que ser contido na sua raiva. A minha filha, quando está, que é natural dela, o sistema límbico dela, né? Ela tá ali com o sistema límbico todo, ela não tem ainda o neocórtex, que é o cérebro mais novo, para poder se controlar na raiva dela, que é um sentimento mais primitivo que a gente tem, medo, raiva, e aí ela precisa da minha calma para poder se regular. Então, eu estando calma e ela querendo me tacar coisa em cima, querendo me bater, filha, você está com raiva, mamãe entende, tudo bem, e não deixar, claro, ela me bater e nem se machucar, mas deixar ela viver aquele sentimento e eu calma, e aí ela vai se regulando. É assim que deveria acontecer com a gente, né, na infância. Mas não é assim que a coisa fluiu, e aí a gente chega adulto não sabendo lidar com as emoções, aí precisar, né, tomar o chá, tomar o remédio, né, tomar bebida, né, usar droga, enfim. A gente não sabe lidar com as emoções. E elas não são negativas, elas perturbam a gente. E a euforia também perturba. E aí essa alegria, ela vai equilibrando as emoções, né? Ela vai equilibrando as outras emoções, que não são negativas, são perturbadoras, mas
o nosso movimento, o nosso processo. A gente não está em equilíbrio nunca, viu, gente? Mas a gente vai no processo de estar em equilíbrio. O importante é a gente estar em processo de estar em equilíbrio. Atingir o equilíbrio, a gente não é para isso. A gente vai trabalhando na medicina chinesa, né, para o processo de equilíbrio acontecer. Mas a gente não vai assim, eu estou equilibrado. A gente não tem esse objetivo, não tem que ter esse objetivo, porque senão aí fica muito, muito racional, fica até neurótico, faz até mal. Mas a gente precisa estar no processo de se equilibrar. Aí a Annelise me pergunta, né, da área genital, eu diria que é a energia ancestral mesmo do rim. Aí eu vou dar um exemplo. Assim, ontem eu estava conversando com o William sobre isso também. Quantas pessoas vocês já ouviram falar que depois de uma relação sexual, o homem, né, de uma ejaculação, do orgasmo, infartou? O que acontece? A pessoa já tinha um padrão de coração, a energia primordial que fica ali no rim, essa energia vital, já estava baixa. Então, o fogo do coração subiu muito, não tinha o rim para poder sustentar, e ele infartou. Então, isso acontece também, né? A gente já ouviu falar dessas histórias. Então, Ana, é o rim, é a energia ancestral, aquela que é herdada. E a gente tem outras energias, né? Tem o Ki dos alimentos, tem o Ki da respiração, que é o prana. Então, tem outras energias que a gente vai, por nossa consciência, por nossa conta, por nossa responsabilidade, a gente vai integrando para viver melhor. Mas essa energia ancestral que está lá no rim, é o Jing, né, do rim, essa aí você nasce com uma quantidade determinada pelo pensamento oriental. Você tem uma quantidade ali e você vai gastando essa energia. E aí ela termina. Ainda que você faça todo um processo de equilíbrio pela vida, você se alimente bem, você dorme bem, você se exercita com equilíbrio, você tem boas emoções. Se você tiver uma energia para viver até 70 anos, você não vive até 70 anos em um dia. Eles falam isso. Quando eu recebi essa informação, assim, logo no primeiro dia de curso, eu fiquei chocada, assim, eu não queria acreditar nisso, eu não queria... Como assim? Eu não tenho controle, né? E aí vem o nosso controle. Quer dizer que eu não tenho controle sobre a minha energia? Não, total você não tem. Então, tem uma parte, para eles é assim, tem uma parte que você é responsável e a outra que você não é, que é essa energia ancestral, que está lá no rim. Não sei se eu respondi a sua pergunta, querida. É muito importante isso que tu está trazendo, porque a pessoa que está mais num padrão de negação, ela pode, então eu vou continuar fazendo o que eu faço de errado, né? De mais gasto dessa energia, porque eu não, né? Então, a pessoa tem noção o que tira essa energia, né? Ações voltadas para a saúde é muito diferente de deixar vir a doença, que é essa fragmentação da medicina que agora está mudando. Então, só quando está doente que eu vou procurar um médico, e daí eu faço uma ação. E é um processo constante de equilibração, isso é óbvio, né? E a pessoa ficar investindo no seu processo de saúde e perceber as práticas de saúde que lhe tragam. Nesse bojo, eu entendo, talvez seja um vício da minha profissão, que as crenças são muito importantes de serem trabalhadas o tempo inteiro. Então, você consigo mesmo se dar conta dos seus julgamentos diante de si e do outro. E ali vai abrindo um canal de fluxo de energia, permitindo se ver, né? Permitindo
o conhecimento fluir, porque aí começa, esse canal da intuição começa a fluir de tal forma que a gente vai permitindo, o riso e a gargalhada faz isso, abre muito canais de permitir, e a gente começa a encontrar as informações, a gente não precisa mais correr de atrás, elas começam a vir naquele momento certo, naquela hora que tá na hora de, né, então, eu acho que esse fluxo é algo que vai acontecendo conforme a gente vai exercitando. Então, o silêncio é super importante, por isso a meditação, para recarregar o coração com informações de autoconhecimento, de paz, para integrar esse sistema todo que fica só no neocórtex, né? Deixa todo o corpo se conectar, respirar, trazer a paz, um equilíbrio, porque a gente vai voltar para a batalha, né? Então, são guerras que a gente ganha, para a guerra, né? Pequenas batalhas que a gente ganha, grandes batalhas que a gente pode... E isso é a vida, né? É um fluxo. Então, o derrotista vai... a minha energia só é determinada, então eu vou continuar nesse caminho do meu vício, que eu gosto e não vou largar a mão. Aí, Tá escolhendo. eu não sei se eu fui clara nessa visão chinesa. Eles dizem que você tem uma quantidade de energia, mas você tem energia para viver até 70, mas você pode viver até 60 se você consumir os outros tipos de energia que são da sua responsabilidade manter, né? Porque uma parte é essa energia ancestral que você vai gastando. E a outra parte tem o Qi dos alimentos, tem o Qi do ar, né? Tem o Qi que é gerado da interação deles. Então, você pode, se você gastar isso, em vez de viver até 70, você vive até 60, até 50. Então, a gente tem uma parcela de responsabilidade. Olha só, Cláudia, que interessante, tu falou agora e me veio essa coisa. A risada, a gargalhada, uma dancatária, e dá um farol, uma direção mental de crença, de possibilidades. Então, o exercício, cada um, de repente, um grupo heterogêneo, onde tem um padrão que não pode ficar tão eufórico, ele pode estar na mesma aula, só observando os outros, e esses neurônios espelhos estão fazendo a carga química necessária para o corpo, mas ele não sacrifica tanto o seu padrão, porque ele ainda não está no estágio de evolução, porque no yoga é assim, né? A gente entra numa aula, cada um tem um padrão para os movimentos, né? E todos fazem junto esse cuidado. Então, pode ser autorizado o tempo inteiro na cabeça, a gargalhada, para aliviar, relaxar o padrão de tensão, para equilibrar, só de imaginar, eu participo daquele grupo, eu tenho esse conhecimento, eu não preciso ter motivo e nem nada, né? É consciência. Ficou muito bom, uma liberação da risada agora, da euforia, que é quase o mental quando precisa, né? E a prática sistemática como atividade física mesmo, que é... Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada pela sua partilha. Eu quero falar uma coisinha, Sim, e não vou esquecer. Posso, Cláudia? Claro, querida, pode falar. É assim. Primeiro vou pegar esse gancho da Annelise agora, porque agora me lembrei, né? Quando eu ministrava coisas, vivências do riso, de alegria, essa história da lembrança do agradável. Então, estar em um grupo, estar lembrando do que tu viu e aprendeu, também está gerando... vocês agora estão me desasnando, como dizia minha mãe, que a gente tem como lembrar e produzir os mesmos efeitos que quando a gente está fazendo. Queria também agradecer muito a tua participação, inclusive porque hoje me motivou. Eu tenho aqui, estou na frente do computador, eu tenho um arquivo de medicina tradicional chinesa que me passou uma sobrinha há muitos anos em espanhol, e realmente me deu vontade de ir atrás. É um livro, deve ter não sei quantas páginas, eu vou ter que imprimir, porque no computador está difícil de ler, né? Porque é muito interessante saber um pouco, os chineses têm aquela coisa incrível, né, dessa sabedoria. E
eu queria deixar assim uma pergunta. Eu acho que tinha alguma outra coisa para perguntar, para comentar. Mas, por exemplo, é para reflexão, né? Como eles são sábios, vocês já prestaram atenção que os 5 elementos e os órgãos, em nenhum momento se coloca o cérebro. O cérebro é como se não existisse, né? O cérebro que a gente dá tanta importância, a mente não está no cérebro. Sim, a E mente é não tá uma no coisa, cérebro. pois é. E então, que coisa, né? O cérebro, a gente acha que é aquele que comanda tudo, mas na verdade está aí, não sei, a Annelise sabe mais do cérebro que eu. E queria, por último, uma reflexão, né, para a gente conversar sobre o assunto. E eu queria comentar para quem está no Rio Grande do Sul, mas se quiser depois o William Ri, eu vou colocar. Agora, em outubro, eu sou formada em várias formações quânticas com um mestre que está em São Paulo. Ele é chileno, mas é brasileiro. Se chama Rodrigo Romo e vai ter agora, em outubro, ele está organizando agora, é mestre da cura quântica estelar, muitas outras coisas, e, bom, é um comandante estelar, outra história. Mas ele está organizando para outubro um simpósio de medicina integrativa, que é justamente, né, a necessidade de unir, que vai ter profissionais de medicina integrativa, um monte de questões de cuidados, de coisas que a gente não dá muita bola, todos com mente muito aberta e terapeutas e tudo em outubro. Só que vai ser presencial. Por enquanto, eu tenho minhas dúvidas se vai poder acontecer, mas eles acham que sim. Depois, para quem não está lá, eu acho que eles vão gravar o evento todo e talvez vai ser vendido, sabe, os vídeos. Mas se alguém tiver interesse em aprofundar, porque o intuito é esse, eu acho que alguém também de medicina chinesa vai ter. Não estou fazendo propaganda porque eu não ganho nada, mas eu acho que é uma fonte. Eu ainda nem sei se vou poder participar, mas tá aí, né? É uma coisa diferente, porque vai ter muitos profissionais. Se tu quiser, Cláudia, depois eu mando pro William ou coloco no grupo, tá? Obrigado, que a gente está Então, aqui no Sul. era isso. Quem está no Sul, não sei se tem mais hoje alguém. Annelise, eu futuramente, daqui a pouco estou, depois eu falo com a Annelise. E aí a gente vai se falando. Obrigada, porque agora estou com muito interesse de saber mais, porque realmente é muito importante, né? Especialmente. Ah, e outra coisa, para finalizar e dar gargalhada. Agora que tu falou que das 11 a 1 é horário assim que está o coração, sempre me pergunto, meu biorritmo, ontem até falei num grupo de estudo, meu biorritmo quando são atividades, isso que a Rosário falou, quando são atividades para de noite, eu não tenho mais pique, não tenho, e então estou bem contente, né? Porque então eu estou É isso mesmo. nesse horário quando eu estou melhor. Você está se escutando, né? Você está se escutando. A pessoa não tem que Isso. forçar. Você está sentindo Não, que não é não para precisa, aquele né? horário, é o seu corpo falando. Obrigada. Bom, agora eu voltei. Eu vou Aí, agradecer. o William, o Reinaldo, desculpa, uma coisa mais. Ele não visualizou nenhuma das minhas mensagens hoje. Talvez aconteceu alguma coisa imprevista e ele nem conseguiu avisar. Lá é verão, está todo mundo de férias, vai que foi passar um final de semana em um lugar que não tem sinal. Eu não sei, né? Porque na Europa estão em plena férias. Ele não me avisou nada na semana, mas este tema é tão incrível que talvez a gente pode marcar ele participar outro dia. Seria interessante. Aconteceu do jeito que precisava acontecer, da melhor forma possível, sempre. Eu queria agradecer a Cláudia, que às vezes é uma manobra essa coisa da paternidade e da maternidade para poder fazer os dois estarem no mesmo espaço. E eu achei muito boa a participação dela, acho que pode contribuir com vocês. Agora, Cláudia, se você quiser ficar à vontade, fica à vontade. Quero agradecer a partilha de vocês, a atenção, e fiquei feliz de estar aqui.
Vamos dar risadinha. Mas eu só Até queria... breve, até breve. Eu sei lá, a gente pode bater papo, mas eu queria só ressaltar algumas coisas a partir do que a Cláudia falou, que é mais característico da nossa prática. Quem está mais habituado com a rotina do yoga do riso vai perceber o que eu vou falar agora. A importância dos líderes de yoga do riso falarem sobre a água, porque se vocês pararem para perceber, eu nunca vi, eu não me lembro de ter visto líder de yoga do riso dando aula e oferecendo a água. Eu mesmo fazia mais e passei a não fazer. Então, pelo menos no que foi exposto aqui, ficou ressaltado a importância de uma coisa que é instruída, é orientada, mas não é praticada. A gente fala tanto de prática, mas o beber água ficou só na teoria. Tá? E outra coisa também, com relação ao relaxamento, que a gente já havia falado com a Annelise sobre o momento de integração. Não adianta você processar aquele monte de endorfina, serotonina e tudo mais, e aquilo ficar circulando pelo corpo sem função, ou com uma função reduzida. E uma outra coisa que a Cláudia acabou não falando, que eu tinha pedido para ela falar, ela falou, mas passou muito rapidamente, não sei se vocês vão perceber. Ela falou sobre os pontos de acupuntura que estão no braço. E o que acontece do relativo ao coração? A gente tem muito movimento, a gente quando bate palma, a gente quando respira, a gente está o tempo inteiro fazendo isso. Ótimo, excelente. Mas fazer com consciência, que nem a Annelise já falou, traz mais benefício ainda. Então, se vocês puderem ressaltar que esses movimentos têm essa finalidade, que a gente está consciente disso, eu acho bem interessante. E agora eu vou deixar aberto para a participação de vocês, porque são diferenças de apresentações, né? Eu estou sempre ali, vocês estão habituados a participarem com mais frequência do que foi hoje. Então, se alguém quiser falar alguma coisa sobre coração, sobre acupuntura ou sobre a nossa prática, fique à vontade. Eu vou falar sobre a questão essa consciência corporal, né? Que é o que foi abordado hoje, a questão da proporção, a questão da consciência e a questão da percepção, que a palavra também aí é percepção. Percepção porque o corpo, ele fala. O corpo, ele é como se fosse um bombeiro que ele ativa uma sirene e ele já dá o sinal. E onde tem sinal, tem uma fumaça. Mas, às vezes, o fogo, como foi colocado aí, não é apagado. E aí a pessoa também, por falta do conhecimento e por falta da noção, ou por fazer de forma, como já colocamos aqui, mecanicamente, observando, às vezes, o próprio modelo, porque tem o líder, que é um modelo, e esse modelo, às vezes, não é o meu corpo, é outro corpo. E eu tenho que perceber a minha relação com outro corpo e com o meu corpo, porque o meu corpo não é igual. E a maioria das coisas são feitas mediante essa questão do neurônio espelho, porque eu observo e eu repito mecanicamente, sem ter consciência do meu corpo. Eu me projeto no outro corpo, e o outro corpo, ele talvez tenha um coração maravilhoso, seja super jovem, a energia dele está a 1000 e ele pode. Rosário, deixa eu interromper um pouquinho, sabe por quê? Tá bom. Vou pedir para você guardar um pouquinho dessa fala, porque o próximo estudo vai ser corporeidade e introspecção do riso. E aí, se você falar tudo agora, quando chegar na próxima,
E eu também queria fazer uma pergunta para você, porque está bem mais diretamente relacionado ao coração. Quando eu fazia um curso lá no Rio de Janeiro, que era um curso, eu era moleque, era um curso grátis do Exército, que a gente era tipo um botim. Botinha era um curso que era feito à beira-mar, que a gente ficava brincando, fazendo várias atividades, era gratuito e era bem interessante. Tinha militares participando. E a gente fazia uma corrida. E um dos militares, eu não sei porque eu fixei isso, ele falou que quando você faz uma corrida, você deve desacelerar, ou seja, caminhar, para só então parar e depois relaxar, de forma a poupar o coração. Aí eu queria saber se você tem alguma informação, já que tu é especialista em educação física, se isso procede ou não. Procede, sim, porque todos os órgãos, essa questão até que a Cláudia colocou, precisa do equilíbrio. Na educação física, a gente tem o aquecimento, que é o antes, que é a preparação, que o Catária também faz, o aquecimento, né? Aí tem a aula propriamente dita, que são os exercícios do riso. E tem a volta à calma. A volta à calma, porque você ativou, acelerou o coração. E aí você tem que colocar seu coração, reequilibrar ele, porque você graficamente subiu, né? Toda a atividade subiu, acelerou ele, e depois você vai ter que voltar para a base, e também, como foi colocado aqui, a Annelise também colocou a questão do silêncio, porque seria essa volta à calma, essa reintegração. Não é só a questão do aterramento, é a questão de reintegrar, acalmar, baixar os batimentos cardíacos, porque os batimentos cardíacos são acelerados. E esses batimentos cardíacos têm que ser, que a Cláudia colocou, jogar água no fogo, para esse fogo aí não virar um incêndio, a fogueira explodir. E que o Freud também fala, que as emoções desordenadas, que existe uma ampulheta, que a gente vai deixando a emoção carregar, e vai baixando uma areinha e um pouquinho, e as emoções vão se acumulando, e tudo se acumula, e você não percebeu que se acumulou, e você pode explodir e dar um piripaque, ou você pode realmente, em vez de você se beneficiar, você vai se prejudicar, porque não teve a noção, não teve o conhecimento. Então, assim, precisa voltar à calma, certo? Por isso que ele dizia, baixa... Eu queria saber se é necessário uma desaceleração, porque a gente parte direto da prática do riso, o máximo que faz é 3 respirações e logo depois vai para o relaxamento. Eu queria saber se era necessário você fazer uma movimentação mais lenta, mais gradual, para até chegar ao relaxamento, ou se o relaxamento em si já é o suficiente para fazer essa passagem do 10 para o 0, vamos colocar assim. Você pode fazer um exercício final já moderando a volta para calma, porque aí seu ritmo cardíaco vai ser baixado, seus batimentos cardíacos, que a gente deveria fazer toda a atividade pegando aí o pulso, para ver como é que estão meus batimentos cardíacos. Eles ultrapassaram a minha capacidade, porque existem fórmulas que você pode calcular e ver se você está trabalhando em sobrecarga. Essa fórmula, existe uma fórmula que coloca a idade e coloca o pulso que você vai pegar, seus batimentos cardíacos. E aí você vai ver se está adequado e se está beneficiando. E no caso da gente, que a gente não faz isso, e às vezes na educação física e nas academias não faz porque é trabalhoso, e a pessoa precisa de noção e de conhecimento para fazer, faz tudo mecânico, automático e sem noção. Então, a gente, no caso, pode moderar com exercício mais calmo, final, e depois fazer a
o relaxamento, porque na meditação do riso, às vezes a pessoa vai acelerar mais. Pode Ô, entrar ali. gente, desculpem, tem duas mãos levantadas e 8h24. É verdade. Então, Olha, se William, puder só abrir te espaço queria para o te Rony, falar isso. Annelise. Obrigado. O Pois Rony isso. estava a tempo. Beleza, mas é isso aí. Obrigado, Obrigada. querida. Beleza. Fala, Rony. Assim, ó, só um comentário. Eu fiz quarta-feira uma sessão às 3 horas da tarde. Aí eu medi o meu batimento cardíaco, o máximo, o pico, chegou em 125 e a média 79. Só para título de comentário aí. É interessante saber que você É. mediu, mas se é muito ou se é pouco, vai depender do teu perfil Não, cardíaco, né? exatamente. Quando eu faço corrida, eu fazia presencial, bicicleta bicicleta com música e puxar. Chegou a passar de 160 aqui a média, dá 170, 175, tranquilo, beleza. E depois dava uma baixadinha ligeira. Claro, a gente fazia daí gradualmente, fazendo mais lento até parar com a sessão. Não, tranquilo. Hoje em dia está facilitada essa função, porque parece É. que você tem relógios que fazem essa Tem. medição, não é isso? Eu tenho um. Eu não tinha feito ainda. Eu disse, eu vou fazer quarta-feira. Eu disse, não, eu vou fazer só para ver. Isso que eu dei umas gargalhadas, ó, para testar mesmo, né? Vamos lá, deixa a Annelise falar, Tá, porque a gente vai ter que beleza. daqui a pouco gargalhar. Obrigado, Délia. Tá. Muito bom. Tem muito assunto para ser conversado, que foi trazido agora, mas eu quero lembrar que a experiência que eu estou tendo. Nós temos muitos grupos virtuais e eu penso nessa dimensão maior, que é o espaço que chama campo mórfico e egrégora. Então, os grupos que a gente escolhe e estar conectado são influenciadores do nosso humor e da nossa saúde. E eu tenho somente um grupo que eu tenho muita afinidade, que já foram meus clientes, que estão discutindo muito e brigando lá. Então, eu não participo nisso, não bloqueio o grupo e faço um Ho'oponopono para aquele grupo, porque eu tenho outros grupos muito fortes, voltados para a saúde, para me trazer esse equilíbrio. Então, esse grupo de estudos, eu, às vezes, perco um horário de sono, durmo tarde, mas não deixo de participar, estou viciada no grupo aqui, porque é uma força de retroalimentação para o meu sistema e padrão de conhecimento que favorece muito. Então, cuidar essas comunidades que a gente está ligado, né, e se alimentar, então, desse campo mais forte das egrégoras e participar, porque isso também influencia na nossa saúde. Então vou pedir para você, Annelise, para você se aprofundar bem nesse assunto, porque, mais uma vez, eu vou repetir, vocês lembram que eu cheguei a propor e depois cancelei um estudo sobre... Um estudo, não, uma roda... Na casa ia ser uma roda de conversa com o Sandro e com o Wilson, com o Maza, para a gente debater sobre... A Karina também se lembra, porque eu coloquei família, mas o ideal mesmo era a comunidade. Se a gente é uma sanga, se a gente é uma egrégora, qual tipo de grupamento que a gente gostaria, quando, na verdade, eu sei que cada pessoa tem uma percepção diferente sobre a participação dela no grupo. E é interessante que a gente comece a definir, porque quem tem uma visão utilitária do grupo, aquela pessoa e eu acredito que seja a maioria, eu quero estar no grupo porque eu quero aprender, ganhar um dinheiro, fazer um curso e ficar milionário. É um tipo de relação. Aquela, yoga do riso me traz um conforto, eu me sinto muito bem, eu quero levar o bem para algumas pessoas também, é outro tipo de relação. E outras pessoas que têm um insight que dizem, caramba, isso aqui é pura espiritualidade, isso aqui eu posso mergulhar e espalhar benefícios para todos os seres e transcender todas as minhas
como é que se diz, as minhas rigores, as minhas cristalizações, é um outro tipo de relação. E como você trouxe esse assunto de egrégora para cá, eu vou tentar mais uma vez com a participação do Sandro, embora eu esteja sendo complicado, principalmente a do Maza. Mas, embora tenha sido o Sandro que tinha marcado outra coisa, em cima da hora precisou furar. Eu vou tentar mais uma vez, mas eu gostaria de contar com com o seu know-how a respeito do assunto. Tá? E, meus amores, vai chegar a hora. Sempre chega uma hora, sempre chega a morte. Eu gosto de falar, agora eu vou passar a gostar de falar de morte, porque essa é certa, não há dúvida. Vamos lá? Tudo que começa, termina. Princípio e fim.